Bom, pessoal, hoje nós vamos falar desse conjunto para churrasco, ou é, conjunto para churrasco da Paz e Pazini, mas dos anos 80, tá? Vocês vão ver que tem algumas diferenças significativas para as atuais linhas da Paz e Pazini. Na verdade, gente, esse conjunto ou é de 1986 ou de 1987. Por quê? Porque eu comprei com meu dinheiro na época. Então eu estaria ou no terceiro ano ou no último ano da faculdade, tá? E como já trabalhava, eu tinha o meu dinheiro. A bainha é original, couro legítimo, vocês veem. Pouquíssimo cuidado e tem o que? Uns 37 anos. Esse conjunto ele consta com um garfinho tipo trinchante, uma faquinha de mesa, uma faca maior e uma chaira. Vamos começar falando, gente, de detalhes dessas lâminas, tá? Apesar de que na época o vendedor me falou, a propaganda era, e eu tenho que ser bem honesto, eu não sei se por influência do que eu sei hoje, eu estou achando que ele possa ter falado aço sueco ou mais provável aço austríaco, tá? Não me lembro. E como eu já falei, poderia até ser, mas essa faca especificamente, eu fiz questão de levá-la na pedra e testar o máximo possível, fazendo um desbaste de alívio bem generoso, para sentir a faca na pedra. Aí peguei a minha fake Niven, peguei meus canivetes da Simo, que são em 420, e também passei na pedra ao mesmo tempo, alternando e tal. Eu cheguei ao ponto de bater o martelo, gente. É 420, tá? E aí a partir dessa comparação mais estrita, alternando uma, outro, até a faquinha para ver uma lâmina menor, igual o canivete e tal, a sensação é a mesma. Ela arrasta na pedra, mas aí o que eu erroneamente às vezes interpretei como uma maior resistência à abrasão não é nada disso. Significa simplesmente que o abrasivo está entrando bem no aço e aí vai parando ele, como se ele estivesse resistindo à abrasão, coisa que ele não está, tá? Então é aço 420, tá? Esses ferules ou tipo bolsters que elas têm, e aqui o pomo, alumínio, tá? Que fique bem claro, todos esses detalhes são em alumínio. Empunhadura pau-brasil, tá? Isso está correto. Faquinha, mesma coisa, 420. O garfo eu não afiei, obviamente, mas ele é bem pontudo, tá? E ele tem um formato que segura a carne, ou segura tira-gosto, bem feito, fininho. E com certeza também é 420, tá? Pelo cuidado zero que ela sempre teve, e o nível de oxidação, vocês veem que o alumínio tem mais oxidação do que as facas, né? Então é 420, podemos bater o martelo nisso. Na época, gente, eu adquiri o conjunto completo do cepo, que no cepo vem uma faca que eu já mostrei como desossadeira ou de uso geral, uma chefe grande, uma menorzinha para vegetais, uma chaira, uma faca de queijo, um garfo trinchante grande para churrasco. Depois eu vou, num outro vídeo eu mostro. Que mais? Um cutelozinho,
tá? E o cepo em si, que eu tenho até hoje, e fica na cozinha com as facas, aliás, fica aqui do lado, não com as facas da Paz e Pazini, aliás, acho que não tem nenhuma Paz e Pazini nele, né? São outras facas que eu montei no cepo, mas o cepo está ali, a bainha, como eu já falei, tá judiada, mas para cuidar do zero, tá perfeita, couro bovino legítimo. E nós vamos dar mais detalhes desse trem, dessas lâminas, gente. Com um detalhe interessante. Quando eu comprei o cepo, eu comprei esse conjunto, comprei um conjuntinho exatamente igual, só que era só a faca e a chaira, que é o que eles chamavam, acho que, pantaneira, tá? E como o stand, que era um standzinho, tipo um quiosque, né? Ficava próximo da barraca do Lions, que o meu pai e minha mãe eram do Lions, e aí trabalhavam na portaria da exposição agropecuária para arrecadar dinheiro para entidades carentes, e ficava assim, o quiosque ficava em frente à barraca do Lions, na exposição, que é onde se servia churrasco, tiragostos e tal, também para angariar fundos para entidades beneficentes, né? Então, quando eu vi aquilo, desde aquela época, gente, eu já gostava de lâmina. Não entendia patavinas, mas gostava. E para os amigos verem, tudo tem um começo. Eu sabia tanto quanto alguns amigos que estão começando agora, ou seja, nada, tá? Mas achei interessante as facas, elas vinham polidas, tá? Bem polidas. Comprei. E aí ficava frequentando o quiosque, falando bem das facas e tal. Resultado, ao final da exposição agropecuária, no último dia, o representante da Paz e Pazini, do quiosque, me chamou. Ele já estava fechando o quiosque para embalar, para poderem ir, eu creio que para outras feiras de agronegócio, coisa assim. Ele virou e me chamou pelo primeiro nome, Hélio. Hélio, vem cá. Olha, como nós vendemos muita coisa aqui, em boa parte, graças a você, aqui falando bem do nosso produto e tal, vamos te dar isso aqui de presente. Me deram um facão inox, tá, com bainha, que eu tenho até hoje. Não a bainha na roça, meu pai era meio cupim de ferramenta, então a bainha foi embora. E aquela pedra vermelha natural, que só recentemente eu achei igual no YouTube, tá? Que eu continuo sem saber, porque eu perguntei à pessoa, ela parece que está comercializando, parece que ficou com medo. Eu falei assim, eu ainda falei, meu amigo, eu tenho essa pedra desde os anos 80, e ele é mais novo que eu, com certeza, ele conheceu, eu não digo nem ter ele conheceu essas pedras bem depois de mim, mas não quis passar informação nenhuma, está no direito dele, está tranquilo, não tem problema. Mas eu gostaria de saber qual é o mineral, né? Porque ela até hoje funciona tranquilo. O pessoal da Paz e Pazini, eu sei que há décadas eu escrevi para eles, nem eles fazem ideia de que pedra era. Me mostraram imagem de outras pedras completamente diferentes, eles não fazem a menor ideia. Mas tem uma outra curiosidade, gente. No cepo, nesse conjunto e no conjunto pantaneiro, todas as 3 chairas que vieram são exatamente iguais, tá? Mesmo tamanho, mesmo formato, tudo igualzinho. Todas as 3 vieram com a chaira em si, eu acredito que sem tratamento térmico, porque a própria faca da Paz e Pazini, você batia, ela dava dente na chaira, tá? A chaira não é aço inox, é aço carbono, tá? E aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, chaira assim não vale para absolutamente nada. Peguei a primeira,
do conjunto do cepo e refiz o tratamento térmico dela. Funcionou? Funcionou. Porém, começou a queimar o cabo por causa do calor, começou a derreter o alumínio, mas funcionou. Ela está perdida em algum lugar aqui em casa que eu não sei onde, depois vou até ver se eu acho. Aí quando eu fui fazer essa aqui, eu tive um pouco mais de cuidado. O que eu fiz? Enrolei tiras de tecido de algodão formando um rolo bem grosso aqui no cabo de madeira, molhei e aí com um maçarico entre 2 tijolinhos térmicos, aqueci toda a lâmina e resfriei em água. Resultado, aí nós tivemos o resultado para funcionar como chaira. Aí ela endureceu. Não marca, já testei com 60 RC de lâmina, não marca nem nada. Então, é uma curiosidade negativa da Paz e Pazina. Ah, Cabral, isso é assim até hoje? Ô, gente, eu devo ter quase certeza que não. Mas as 3 chairas que... as 3 foram compradas. O presente foi o facão e a pedra. Vinham sem tratamento térmico. Tá? Agora tem tratamento térmico. A outra curiosidade negativa é que eu presenteei, sem intenção, o conjunto pantaneiro. Porque eu levei num churrasco na casa de um amigo, isso há mais de 2 décadas, com certeza mais de 2 décadas atrás, gente. E tal, ficou lá, eu morava perto dele, porque eu continuo morando no mesmo lugar, mas ele se mudou. Aí eu estava cansado, eu falei assim, fulano, eu estou indo deitar. E deixei lá, porque ele estava continuando o churrasco com outros convidados dele e tal. No dia seguinte eu chego lá e tal, como é que vai e tal? Não, eu vim pegar minha faca. Ah, pera aí que eu vou pegar para você. Procurou, não achou, quer dizer, alguém ganhou de presente, né? Na época eu fiquei muito puto, mas eu já sabia que a qualidade não era lá essas coisas, mas são bonitas, tá? Essa aqui não tá, porque foi levada na lixadeira para melhorar a geometria e depois foi passada na pedra, como eu falei, para testar para valer o fio, e esse é o resultado, tá? Mas vamos lá, vamos às medidas. Então nós já sabemos, empunhadura é uma empunhadura geométrica, tá? Tem partes retas, partes arredondadas. Gente, não é desconfortável, mas não é a melhor pega do mundo, tá? A borda aqui é viva, tá? Não tem chanfro, tá? Não é a melhor empunhadura do mundo. Isso vale para todas elas. Essa aqui está até onde a chaira aqueceu mais, chegou a alterar um pouco a cor da madeira, mas o pano molhado funcionou bem, tá? Mas tem o mesmo problema, quina viva, e é o mesmo estilo, só menor, tá? Mais fina. A mesma coisa o garfinho trinchante, tá? É tudo, o padrão é o mesmo, só muda as dimensões, tá? E a faquinha a mesma coisa, borda viva, aqui atrás é arredondado em todas elas, tá? Mas é isso. Medidas. O garfinho tem 17 centímetros de comprimento total, 7 centímetros do garfo propriamente dito, e 10,5 contando esse ferrolho ou bolster de alumínio, tá? A faquinha, 20 centímetros totais, de lâmina, 9,5, tá? Fio útil deve estar em torno de 10, praticamente 10 centímetros, tá? A faca, nós vamos ter que fazer uma medida extra aqui, ou então não, vamos lá.
Do cabo com o ferrule ou bolster, 14 centímetros. Só a lâmina, 23 centímetros. Fio útil, 24 centímetros. E a chaira, área total, comprimento total 30 centímetros, 12 centímetros de empunhadura, contando o ferrule ou bolster. Tá? Diâmetro da chaira. Interessante, até hoje nunca nem tive curiosidade de medir. Vamos ver com o paquímetro. Na porção mais larga, 8 milímetros. Na pontinha, quase 6 milímetros. Tá? Peso. O conjunto todo com a bainha são 672 gramas. A faca, desculpe, a faca, 247 gramas, a chaira, 147 gramas, a faquinha, 57 gramas e o garfinho, 47 gramas. Tá? Outras medidas da empunhadura da faca. O ferrule ou bolster dela tem 23 milímetros e meio, tá? Comprimento do bolster. Opa. (23). Aqui, que é cilíndrico, da empunhadura de pau-brasil, 32 milímetros. Na porção que eu acho que deve ser a mais estreita, 24 milímetros e meio. (27,5). E na região do que seria o pomo, 31 milímetros. Tá? A faquinha, região mais estreita, 18 milímetros. Aqui deve ser mais larga, 22,5. 19 milímetros. Então ela é facetada, mas é quase cilíndrica, tá? E na região do que seria o pomo, 22 milímetros, tá? A chaira, (28 milímetros do ferrule ou bolster, 20 milímetros na porção mais estreita, 22,5, 25, e no que seria o pomo, 24 milímetros. E o garfinho, muito semelhante à faquinha, comprimento do ferrule ou bolster, 21 milímetros, que deve ser a maior espessura dela, a maior largura, perdão, 22 milímetros, 18 milímetros, 19,5, 22 milímetros, tá? Vamos lá. Agora a medida das lâminas. A chaira nós já demos, né? 8 milímetros de diâmetro, tá? Aço carbono. Qual aço carbono? Não sei, gente. Provavelmente, acredito que 1050, 1055. Base em que eu tenho isso? Nenhuma. Chute, tá? Porque pode ser 1050, 1045, 1055, 1060, 1070, 1075.
Não, simplesmente não tem como eu saber. Eu sei que ele endureceu em água, porque eu fiz o tratamento térmico. Foi uma maravilha? Provavelmente não, mas funcionou. Pelo menos para ela ser usada e ter eficiência, funcionou perfeitamente. A folha do garfinho, tá? É espessura integral em todo ele. Ela tem exatamente 1 milímetro de espessura, tá? Todo ele. Ele tem um ligeiro arredondamento nas bordas para não castigar seus dedos, tá? A pontinha é bem aguda, como eu já falei, então penetra bem carne, tira gosto, tá? Sem problema algum. A lâmina da faquinha, a mesma coisa, 1 milímetro, tá? E ela não tem um taper down, gente. Porque aqui, ó, vocês estão vendo que entrando 10 milímetros na lâmina, está o mesmo 1 milímetro, tá? Entrando 5 milímetros na lâmina, aí caiu para 0,7 milímetros, tá? Então eu não vou travar 1 milímetro, porque 1 milímetro é a espessura total, vamos travar a meio milímetro. Travada a meio milímetro, ela entra 2 milímetros, tá? Então, como a folha é muito fininha, tem habilidade de corte, mas taper down é quase zero. Distal taper é zero, tá? Porque ela é uma faquinha de mesa, uma faquinha de prato. E como é muito fininha, corta bem qualquer coisa, tá? Como eu já falei, o aço é 420, o polimento original é espelhado fosco, tá? Ou seja, não é fosco não, tá, gente? Isso aqui é pelos arranhados dela. O acabamento original é espelhado, tá? Deixa eu ver aqui onde não sofreu desgaste. Não, é espelhado, com certeza é espelhado. Vamos agora às medidas da faca. Destravar o paquímetro, espessura máxima 1,7 milímetros. 1,7 milímetros. 1,7 milímetros. 1,7 milímetros, ou seja, não existe distal taper, tá? É a mesma espessura, desde o ferrulho, o pôster aqui, até a ponta. Vamos ver com o paquímetro a 20 milímetros. Entrando na lâmina, 1,3 milímetros. Então existe algum taper down aqui. Ó, taper down, isso mesmo. A 15 milímetros, 1,1 milímetro. A 10 milímetros, 0,9 milímetros. Então vamos travar o paquímetro a 1 milímetro. Paquímetro travado a 1 milímetro. Entra 11 milímetros, gente. Então, quer dizer, tem uma boa habilidade de corte, porém, esse não é o original. Ela foi na lixadeira um pouco para dar um taper downzinho um pouco mais acentuado, tá? E depois essa região aqui foi toda na pedra, tá? Vamos ver. Eu não posso nem chamar de desbaste de alívio, mas desbaste de alívio dela está mais ou menos aqui, a meio milímetro. Está com 0,9. Na borda do
último desbaste de alívio, que deve ser 10 graus, está com 0,25 milímetros. E o microfio é um microfio de 15 graus, esse não dá nem para medir. Dureza. Pois muito bem, gente. Não medi a dureza mais acuradamente da faquinha, mas acredito que seja a mesma. Essa lâmina está entre 50 e 52 RC. Tá? Cabral, como é que é a retenção de fio? Como seria esperada de uma lâmina nessa dureza em aço inox comum. Tá? É ideal? Não, não é ideal. Mas nada que uma chairinha lisa não prolongue o seu trabalho. Tá? Ah, Cabral, essa chaira é meio pequena para ela. E daí? Perfeitamente usável. Tá? Então, por exemplo, se você está pensando num churrasco, vai te atender 100%, sem o menor problema. Ah, Cabral, as de hoje são a mesma coisa? Não sei quanto à empunhadura, acredito que não seja pau-brasil, pelo que eu vi nas fotos, mas não posso afirmar. O aço deve ser o mesmo 420. Eu entrei em contato com a Paz e Pazini e eles me deram certeza de que a dureza fica entre 50 e 52 mesmo atualmente, e que era isso o alvo na época, na década de 80, o funcionário me informou isso. Tem diferença para as atuais, gente? Eu vi uma diferença básica: geometria. As atuais todas são Saber baixo. Todas as facas deles hoje, tanto as de cepo quanto as de conjunto, todas são Saber baixo, ou seja, tem espessura integral em 3/4 ou 4/5 da lâmina, e somente a região do fio é feito o desbaste e dado o fio final. Tá? Então eu acredito, sem saber a espessura das atuais, que essas da década de 80 devem ter uma habilidade de corte um pouco melhor. Tá? Não posso afirmar, porque nunca tive sequer em mãos uma das mais novas, com essa nova geometria. Tá? Mas, de repente, se o desbaste do Saber for, vamos dizer aí, 10 graus, dificilmente vai ter mais habilidade de corte que essas antigas, gente. Mas eu não tenho como afirmar sem botar lado a lado uma e outra, e como eu não tenho as mais recentes, eu não tenho como saber. Cabral, se fosse hoje, você compraria isso? Gente, eu tenho que ser bem sincero. Em vista das facas que eu tenho hoje, do que eu conheço hoje, eu não compraria. Talvez com exceção do facão, mas o facão de hoje não é igual ao facão de 86 ou 87. Tá? Então, o facão deles, como é hoje, eu também não compraria. Então, mas é o tal caso. 37 anos, pelo menos, vocês veem como estão. Tá certo. Pouquíssimo uso. Tá? Essa daqui ainda viu mais uso porque foi a mais churrascos. Mas as do cepo é o mesmo caso da que eu mostrei, da desossadeira ou de uso geral. Pouco uso, e como desossadeira ela nunca viu uso, ela viu uso com vegetais e tal. Que viu mais uso ali foi, eu acho que o cutelozinho e o garfo. Tá? E assim mesmo o garfo foram não muitos churrascos, porque depois eu adotei as pinças grandes, que eu acho mais interessante que o garfo. Tá? Mas é isso.
talvez então só como uma curiosidade para os amigos, quem achar bonito, e realmente elas, quando eram novas, muito bonitas e tal, você pode comprar. 50, 52 não vai fazer feio? Não vai fazer feio, gente. Para um churrasco, basta você ter uma chaira de aço liso, e eu espero que as de hoje deles tenham tratamento térmico, ou antes, não vamos dizer que não tinha tratamento térmico, vamos dizer que ela não tinha dureza adequada para uso com chaira, nem com essas lâminas de 50 e 52, porque essas lâminas de 50 e 52 mordiam a parte da chaira propriamente dita. Tá? Hoje em dia não mais, tá, gente? Hoje em dia não mais. Nem arranha, tá? E olha que ela tem marcas de fresas circulares que, se fosse para arranhar, olha lá, ó, nada, tá? Porque ela foi endurecida por mim, tá? As 3 que vieram, eu tenho que me corrigir aqui, não é que não tivessem tratamento térmico, não tinham dureza para funcionar como chaira, nem com as próprias lâminas que elas acompanhavam, tá? Não sei se foi um azar meu, eu acredito que não, devia ser o padrão, porque 2 conjuntos diferentes e um cepo completo, e as 3 com o mesmo problema, dificilmente seria só azar meu, devia ser o padrão, tá? Hoje em dia não faço a menor ideia, mas fica aí então como talvez uma curiosidade ou um padrão comparativo com as atuais para os amigos, quem tiver as atuais, tá? Saber como é que era isso na década de 80, como é hoje, tá? Pau-Brasil, não sei se hoje em dia ainda é pau-Brasil, mas, por exemplo, essa faquinha, esse garfinho para você usar num churrasco, meu amigo, é acessório 10, tá? A faca também, para você cortar um churrasco tanto no espeto quanto na mesa, nada a reclamar, tá? E se ela tivesse 55, 50, aí seria melhor ainda, mas com as 420 nacional, não vai alcançar isso, tá? Não vai mesmo. Então, é isso por esse vídeo. Espero que os amigos tenham gostado e achado pelo menos interessante e que sirva como parâmetro de comparação para quem tiver as atuais linhas da Paz e Pazini. E claro, estampado embaixo o relevo na lâmina Paz e Pazini com o logo tradicional deles, tá? Uma espada que parece uma rapier, escrito Paz, Pazini, Foz do Iguaçu, tá? E é só ela que tem, a menorzinha não tem. As outras facas do cepo tem. O garfo eu não me lembro, a faca de queijo eu também não me lembro, o cutelo tem. Então é isso, tá? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.